Descubra o poder transformador da música. Visite o canal Light Sounds e embarque uma jornada de evolução da consciência e autoconhecimento. Deixe o som guiar a sua alma. Link do canal na descrição. A meditação é um empoderamento fenomenal para que você possa fazer tudo o que for necessário no mundo, seja o que for, é isso mesmo, e ainda permanecer intocado pelo processo das atividades que precisamos conduzir no mundo. Se você se sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente está lá, quem você é está um pouco distante. Isso é o fim do sofrimento, e isso é o estado meditativo. Namaskaram. Namaskaram. Provavelmente, a segunda palavra mais repetida, com mais frequência, nestas últimas semanas, além de coronavírus, é meditação. Todos estão, de repente, pessoas que nunca tinham meditado em suas vidas, nem mesmo tinham considerado essa possibilidade, estão agora, de repente, falando sobre meditação, da necessidade de meditar, querendo meditar. Vamos examinar esta meditação, o que ela é. Em primeiro lugar, o que significa a palavra meditação. A palavra meditação, na língua inglesa, na verdade não significa nada, no sentido de não dizer nada em específico. Quando alguém se senta, normalmente, com os olhos fechados, pressupõe-se que deve estar meditando. Uma pessoa pode se sentar com os olhos fechados e fazer muitas coisas. Você pode fazer japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, samyama. Ou você pode ter apenas dominado a arte de dormir em posturas verticais. Portanto, a palavra meditação na língua inglesa não especifica nada. Geralmente nós pressupomos, ou geralmente as pessoas pressupõem, que meditação significa dhyana. Em Tamil Nadu é dhyanam, se você for mais ao norte é dhyana, se você for bem para o norte é dhyan. Se você for ainda mais para cima, se torna chan. Se você for um pouco para o leste, ela se torna zen. A mesma coisa. Então, o que é essa dimensão que estamos tentando descrever com esta palavra, meditação? Uma coisa fundamental que precisamos entender é que você não pode fazer meditação, porque meditação é uma qualidade. Uma qualidade é a consequência de um determinado processo. Você pode iniciar um processo, você pode conduzir um processo. Você não pode conduzir uma qualidade. A qualidade é apenas uma consequência. É como se você quisesse flores no seu jardim. Você não se senta lá e faz meditação das flores. Você sabe o que aconteceu com o povo das flores? Se você quer flores no seu jardim, você não tem que pensar em flores. Você tem que pensar em solo, esterco, água, luz solar. Se você conduzir o processo desses ingredientes adequadamente, flor e fruto serão uma consequência. Mas hoje em dia, o mundo se tornou tão orientado a só alcançar os objetivos
Por serem tão orientados a só alcançar os objetivos, não se interessam pelo solo, definitivamente não se interessam pelo esterco e todas as outras coisas, mas eles querem flores e frutos. Se você quer flores sem solo, esterco, água e luz solar, bem, você terá que se contentar com flores de plástico. As flores de plástico são muito maravilhosas para aqueles que pensam em utilidade. Elas te servem de muitas maneiras diferentes, elas vêm com garantia de 5 anos. As flores são um incômodo. Se você mantém flores em casa, você tem que olhar para elas pelo menos 5 vezes ao dia o que está acontecendo. Elas estão florescendo ou não. Mas se você mantém flores de plástico na sua casa, 5 anos de garantia. Ao contrário da sua vida, se você está vivo, há tanto o que fazer, você até precisa se esquivar do vírus invisível. Mas os mortos só precisam ser preservados. Então, essencialmente, a dimensão e o processo que você se refere como meditação são bastante orientados para a vida. Quando eu digo orientado para a vida, hoje em dia, basicamente, você é orientado para o material, ou, no máximo, orientado para a mente, talvez orientado para a emoção, ou para o corpo físico, que é material, novamente. Em grande parte, a vida se tornou assim. A ideia das pessoas sobre a vida é, se alguém diz, minha vida, você deve entender que elas estão falando sobre seu trabalho, estão falando sobre a condição econômica do país ou do mundo, sobre seu carro, talvez sobre seu cachorro, às vezes sobre seus maridos ou esposas. Pode ser qualquer coisa. Mas a única coisa que é verdadeiramente vida é o que está pulsando neste. Isto é vida. O resto são arranjos que nós fizemos, na esperança de que esses arranjos nos permitam melhorar a nossa vida. Quer se trate de educação, carreira, relacionamentos, casamento, filhos, riqueza, o que for. Todas essas coisas são buscadas apenas na esperança de que melhorem nossa vida. Como você sabe, a maioria das pessoas, em vez de melhorar sua vida, em grande parte, fica emaranhado com esses acessórios. Os acessórios se tornaram maiores do que o processo da vida. Bem, eu acho que, de uma forma muito cruel, o vírus está trazendo o foco para a vida. De repente você entende que sua casa cara se tornou uma prisão. Seu carro caro é tão bom quanto lixo, porque você não pode dirigi-lo, pelo menos por algum tempo. E agora, o mundo está numa situação em que não sabemos quanto tempo levará antes de você voltar à estrada e dar algumas voltas no seu automóvel. Você não sabe. Então agora, naturalmente, muitas pessoas estão perguntando, no mundo todo, como meditar? O que eu devo fazer? Como eu disse, você não pode meditar, mas pode se tornar meditativo, porque é uma qualidade. Se você cultivar seu corpo, sua mente, sua emoção e suas energias a um certo nível de maturidade, você será naturalmente meditativo durante 24 horas por dia. A meditação não representa um impedimento que, para ser meditativo, você tenha que fechar os olhos e se limitar a um lugar.
A meditação é um empoderamento fenomenal para que você possa fazer tudo o que for necessário no mundo, seja o que for, é isso mesmo. Tudo o que for necessário na devida situação e ainda permanecer intocado pelo processo das atividades que precisamos conduzir no mundo. Esse empoderamento, ou sem esse empoderamento, um ser humano é, na verdade, deficiente, porque se o que você tem que pensar, sentir, compreender e agir no mundo for lhe influenciar de uma forma tão grande, naturalmente você vai hesitar em fazer o que é necessário. Naturalmente você evitará fazer coisas que precisam ser feitas. De certa forma, no momento em que você estiver em um estado no qual a sua própria atividade e a atividade do mundo ao seu redor e a atividade da sua mente e da sua emoção, quando estiverem impactando você a cada momento de sua vida, então, de alguma forma, você vai se autolimitar porque, naturalmente, você gostaria de manter a escala da sua vida muito limitada, pois a atividade, o pensamento, a emoção, o envolvimento com a vida podem causar uma enorme quantidade de sofrimento. Quando existe o medo de sofrer, consciente ou inconscientemente, você limitará a amplitude e as possibilidades de sua vida. Meditação significa apenas isto. Se tivermos que colocar de uma forma bem simples, se você se sentar aqui, o seu corpo está aqui, a sua mente está lá. Quem você é está um pouco distante destas duas dimensões, a do corpo físico e a dos acúmulos mentais. Essas duas acumulações de corpo e mente, se surgir um pequeno espaço entre você e isso é o fim do sofrimento? E isso é o estado meditativo? Isha Kriya é um processo extremamente simples, mas uma poderosa ferramenta. Estes três ingredientes, sua respiração, seu pensamento e sua consciência, na combinação certa, se você usá-los, sua habilidade de usar a mente e o corpo é tão aprimorada que você quase parece super-humano para outra pessoa. Mas eu estou lhe dizendo que isso é ser humano, não se trata de ser super-humano. Trata-se de perceber que ser humano é super. A razão pela qual a espiritualidade parece ser complexa, ela não é. Ela é muito simples. A razão pela qual parece ser complexa é apenas por conta deste fator. Quanto mais você tenta, mais você está se estabelecendo, mas se você não tentar, não há como. Se isso lhe ocorrer, você verá a sua meditação se graduar em diferentes dimensões. Shunya significa verumai, vazio. Uma coisa que você não deseja em sua vida é, você não quer o vazio. A razão de todos os problemas que você está enfrentando em sua vida, em termos de educação, família, profissão, dinheiro, problemas, tudo isso de alguma forma, é que você quer garantir que a sua vida não seja vazia. Isso é tudo que você está tentando fazer. A todo custo você quer assegurar que a sua vida não esteja vazia. Você não se importa com problemas, mas não quer que ela seja vazia. Toda dor que as pessoas atraem para suas vidas é apenas para evitar o vazio, porque o vazio é o veneno absoluto. Ele é o veneno absoluto. Você não quer que a sua vida seja vazia. Mas se você conscientemente se tornar vazio, isso será o néctar da vida. Por isso a meditação Shunya. Shunya significa se deixar de lado. Se você dominar a arte de se deixar de lado na sua própria vida, 15 minutos de Shunya pode levar à iluminação. Mas tais seres humanos são raros, aqueles dispostos a se deixarem de lado. Essas coisas só acontecem quando se tem um profundo senso de renúncia.
sem lhes dar assistência no processo de renúncia, não é impossível, mas é raro. É sim uma possibilidade para qualquer pessoa, mas enquanto as pessoas usarem a meditação como um truque para viver melhor, a questão de se deixar de lado não surge, não é mesmo? É sobre você. A única razão pela qual você está meditando é para o seu bem-estar. Isso por si só é uma derrota. Mas se eu disser às pessoas, basta meditar, não é preciso que se gere nenhum bem-estar, a maioria das pessoas nunca meditará. Portanto, estamos falando sobre bem-estar, dos benefícios que se pode ter, o que é muito autodestrutivo. Veja, a razão pela qual a espiritualidade parece ser complexa, ela não é. Ela é muito simples. A razão pela qual parece ser complexa é apenas por conta deste fator, por ser um processo de aniquilamento de si mesmo. Somente alguém que esteja disposto a se dissolver. Como alguém pode se dissolver? Se você disser eu vou me dissolver, você ficará mais bem estabelecido do que qualquer outra pessoa. Você entende o que eu estou dizendo? Quanto mais você tenta, cada vez mais você vai se estabelecendo, mas se você não tentar, não há como. Basta ter aquele tato ou habilidade de apenas fazer um esforço, mas sem se preocupar com o que está acontecendo. Aí é que está o ponto crucial da meditação. Se você apenas compreender que o que quer que aconteça está tudo bem com você, então, lentamente, você está se colocando de lado. Você não pode deixar de se esforçar, mas pode ficar longe do fruto que ele produz, não é mesmo? Se você eliminar isso, nada precisará acontecer com você. Nenhum benefício, mesmo que isso o torture, todos os dias você vai se sentar. Se isso lhe ocorrer, você verá a sua meditação se graduar em diferentes dimensões, mas as pessoas estão sempre meditando e calculando, eu estou obtendo o suficiente ou não. Isso por si só é uma limitação, mas você não consegue inspirar as pessoas sem oferecer-lhes benefícios. Ninguém irá meditar se você lhes dissesse, você não vai ganhar nada, apenas medite. Portanto, foi por isso que as meditações se tornaram limitadas. Shunya significa uma dimensão não física, ou aquilo que não tem qualquer limite. É a coisa mais preciosa. Mas é preciso um certo grau de sutileza para, ao menos, compreendê-la. Se você simplesmente seguir as instruções e se sentar ali, as mudanças fisiológicas vão acontecer, o que é um claro passo à frente. Não importa o que você faz, que tipo de prática você faz, não há, na verdade, nenhum substituto para Shunya. 15 minutos de Shunya por si só pode levar à iluminação. Em sua percepção normal, é um veneno absoluto, mas beba-o e veja que esse é o néctar absoluto. Se você se torna vazio, nele tudo está contido. Quando você olha para a sua vida, para a maneira como a vive, você muitas vezes percebe que é governado por emoções compulsivas. Hoje você realmente quer ficar em paz? Hoje, por acaso, é aniversário de sua esposa ou alguma coisa do seu marido? Você realmente quer ter certeza de que nada vai dar errado? Esse é um dia em que apenas a raiva o domina? Ela vem à tona sem motivo? Então, essas coisas as pessoas tentam controlar por vidas inteiras e nada muda. A mecânica da mente, o modo como a mente funciona,
é exatamente o modo como a substância kármica é, porque a mente é apenas um acúmulo. O tipo de acúmulo que você tem é assim que funciona. Se alguém precisa ir além das limitações ou além da compulsividade que um determinado tipo de acumulação cria em nós, ou esse alguém precisa se elevar a um nível diferente de consciência, com o qual pode se tornar livre, ou então outra maneira é que ele precisa transformar suas energias, elevar-se a níveis mais altos de consciência. Geralmente é algo muito ilusório. Todos acreditam que têm uma consciência muito elevada. Se você for testá-los, eles falharão miseravelmente, porque a natureza da mente é tal que pode enganá-los até o fim. As pessoas acreditam que mudaram muitas e muitas vezes, simplesmente porque as situações se tornaram um pouco mais viáveis, elas mudaram. Se as situações se tornarem extremas, novamente elas voltam ao mesmo lugar. Sim, você já percebeu isso? De novo e de novo? Portanto, transformar suas energias é um caminho mais seguro, um caminho mais certo. Você está caminhando sobre uma base sólida. E tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento numa determinada prática. Se a pessoa trabalhar o suficiente em suas energias, com o sentido correto de compreensão e orientação, se isso for feito, muito facilmente ela poderá se iluminar no nível de sua energia. Sua energia será iluminada. Sua consciência pode não ter ido além, mas suas energias serão iluminadas. Isso é algo que temos feito em grupos de pessoas próximas há muito tempo. Shiva também falou sobre isso. Shiva diz: quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente e ao seu redor. Se você colocar toda a atenção no Sushumna Nadi, e se ele for tocado da maneira correta, ele se tornará vivo e brilhará. Quando ele brilha, lentamente a energia amadurecerá num curto período de tempo. E a energia se tornará iluminada, ela brilha. Você tem o brilho de um ser iluminado, mas não tem a consciência de um ser iluminado. Se você ficar de pé, se você simplesmente se sentar em silêncio, você é um ser poderoso. Se você abrir a boca, você é um tolo. É assim que você será. Mas é bom ser assim porque isso é fácil de conseguir. Isso é fácil de conseguir, tudo o que você precisa é de dedicação, especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. Se você apenas tocar a medula espinhal, ela pode simplesmente brilhar. Então, temos muitos assim, não os nomeamos, você não vai procurá-los. Quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente ao seu redor. Você tem o brilho de um ser iluminado, especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. Estabeleceremos os procedimentos, os métodos e investimentos em energia para ajudar as pessoas a alcançar essa realização. Tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento numa determinada prática. Sadhguru, quando certos jovens enfrentam problemas ou dificuldades como fracassos, separações, perdas e afins, alguns procuram drogas ou bebidas alcoólicas em vez de resolver o problema e encontrar soluções. Então, eu quero saber qual é aquela última esperança em que uma pessoa pode se agarrar, mesmo quando ela estiver totalmente destruída por dentro.
Tantos corações partidos aqui batendo palmas. Então, quando a pessoa está totalmente destruída, o que ela pode fazer? A questão é se você quer se deixar de estar totalmente destruída. Essa é a questão. E muitas coisas que não dão certo no início da sua vida, você verá mais tarde que é uma grande bênção. Existem muitas maneiras de olhar para isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aconteceu em 1941, quando o movimento nazista estava se fortalecendo na Alemanha e em algumas partes da Europa. Então, um dia, na Áustria, um bando de soldados alemães apareceu e invadiu as casas. Uma família judia, uma família rica, eles destruíram a casa e levaram os adultos, tudo foi roubado. E essas duas crianças, uma menina de 12 anos e um menino de 8, foram levados embora. Elas foram levadas para uma estação ferroviária. Era final do mês de novembro, dezembro, época em que estava começando a ficar muito frio. Então elas foram mantidas na estação ferroviária por 3 dias porque os trens não chegavam. Meninos, garotos sendo garotos, começaram a jogar futebol. Eles estavam jogando futebol e, de repente, o trem chegou. O trem não é um trem de passageiros. É um trem de carga, um trem de mercadorias. Então, quando o trem chegou, os soldados vieram e levaram apressadamente todos para dentro dos vagões que estavam lá. Todo mundo entrou e o menininho e a menina também entraram, mas o menininho esqueceu de calçar seus sapatos. Ele deixou os sapatos lá fora e eles o empurraram para dentro do vagão. Portanto, ele foi sem sapatos. A irmã dele, uma menina de 12 anos, viu o irmão, criança, chegando descalço e ficou brava com ele. Ela o segurou pela orelha, deu-lhe um safanão, xingou-o bastante, deu-lhe um tapa. Ela disse, seu idiota, já temos problemas suficientes e agora você vem sem sapatos? Por quê? Na Alemanha, no inverno, sem sapatos significa que você pode perder os pés. Então ela estava brava com isso. Na próxima estação, meninos foram separados das meninas. Depois de 4 anos, depois que a guerra acabou, ela saiu do campo de concentração e descobriu que 17 membros de sua família, incluindo seu irmãozinho, tinham todos desaparecidos. Nenhum registro, nenhum sinal deles, eles simplesmente evaporaram. Naquela época, a única coisa que a incomodava eram as últimas coisas que ela disse ao seu irmãozinho. Ela amava o irmão, mas as últimas poucas coisas que ela disse a ele foram coisas tão terríveis que ficaram na sua mente e a perturbaram. Essas foram as últimas palavras que eu disse a meu irmão e depois disso nunca mais vou vê-lo, ele se foi. Desde então ela fez um voto. Se eu falar com qualquer pessoa na minha vida, falarei de certa forma que se esta for a minha última palavra eu não me arrependerei. Essa única coisa transformou sua vida de tal forma. Ela foi para os Estados Unidos, ela morreu em 2006, ela fez um trabalho fenomenal, construiu um hospital e um lugar perto de Chicago, eu acho. Ela viveu uma vida frutífera. Eu estou dizendo que mesmo que você seja colocado nas situações mais horríveis, você pode usar essa experiência para se sair um ser humano melhor, ou pode usar a experiência para se tornar uma terrível confusão. Portanto, sempre que algo te ferir, existem 2 opções. Você pode se tornar ferido ou pode se tornar sábio. Essa é a escolha. Quanto mais as coisas te ferem no início de sua vida, mais sábio você deveria ter se tornado, não é? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas fica ferida. Isso acontece simplesmente porque elas só precisam de uma desculpa para voltar sua própria inteligência contra si mesmas, é só isso. Sobretudo, se o mundo ao seu redor se voltar contra você, não é muito importante que a sua inteligência esteja do seu lado? A única coisa que você tem que fazer é se erguer e brilhar como uma vida plena, porque quando você está maravilhosamente bem, você fará o que for necessário. Então ele não vai perguntar como acordar de manhã e me sentir motivado. Você não deve ser uma pessoa motivada. Geralmente alguém,
Quando dizemos que alguém está motivado, isso significa que essa pessoa tem uma programação própria. Eles estão dizendo que quase todo ser humano tem nele plástico suficiente para fabricar tipo um cartão de crédito. Muitos dos problemas que as crianças estão enfrentando hoje em dia, crianças pequenas com problemas de tireoide, estão em grande parte ligados a isso, incluindo o autismo. Várias coisas estão associadas a isso. O número de problemas que isso está lhe causando, você não sabe. Então, Sadhguru, a maior parte do seu trabalho é focado em soluções sustentáveis, mas também muito do seu trabalho é para elevar a consciência humana. Que papel o indivíduo ou pequenos negócios, comunidades, sociedades podem desempenhar? Veja, não são duas coisas diferentes. Seres humanos viverem conscientemente e soluções sustentáveis não são duas coisas diferentes. A única razão pela qual fazemos coisas de forma não sustentável é porque não somos conscientes. Nós não estamos exercendo nossas atividades neste planeta de maneira consciente. Todo mundo tem suas compulsões. Os indivíduos têm compulsões, as sociedades têm compulsões, as nações têm compulsões, a realidade global tem suas compulsões. Para satisfazer essas compulsões, nós estamos fazendo coisas que estão destruindo a base da nossa existência. Isso é como a história clássica do Panchatantra, na qual um homem está sentado no lado errado do galho e o corta. Ele está fazendo isso porque quer ser bem-sucedido, mas quando alcançar o sucesso, ele cairá. É onde nós estamos. Nós estamos fazendo esse tipo de atividade insensata. Quando obtivermos sucesso, cairemos. Verdade. Cada um de nós deve estruturar sua vida de tal maneira, o que eu estou usando hoje? Para onde isso vai? Esse tanto de consciência. O que quer que eu esteja usando hoje? Para onde isso irá amanhã? Onde vai parar? Qual é o seu destino final? Agora, uma coisa importante é que na Índia, como nação, nós temos sido uma nação têxtil por centenas de anos ou milhares de anos. Houve uma época em que vestimos toda a Europa e a Arábia. Literalmente, 60% das roupas vinham da Índia. Ninguém fazia roupas requintadas como essas no planeta. Ainda hoje, ninguém consegue fazer algo parecido com o que você está vestindo, certo? Verdade. Em nenhum outro lugar do planeta. Porque essas competências não aconteceram da noite para o dia. Isso não é algo que se aprende indo a um curso de têxtil por 4 anos. Isso é algo que se desenvolveu de forma inata. Em cada região havia diferentes tipos de tecidos, diferentes tipos de tinturas. Com qualquer tipo de material local, eles criavam tecidos tão requintados. Mais de 132 tecidos. Haviam tecidos distintos no início do século. Neste momento, entre 65% a 70% deles estão praticamente extintos. Nós estamos tomando algumas iniciativas nesse sentido. Falaremos sobre isso mais tarde. Mas o têxtil tem sido a nossa maneira de fazer as coisas. Precisamos retornar a isso. Isso foi desestabilizado essencialmente durante a Era Britânica, quando eles quiseram quebrar sistematicamente a potência têxtil indiana, porque queriam construir Manchester, o que fizeram com sucesso, ok? No momento, as pessoas orgulhosamente apelidam Coimbatore de a Manchester da Índia. Eu digo, por favor, não façam isso. Deixe-os chamar Manchester de Coimbatore da Inglaterra, porque aqui é onde a verdadeira tecelagem e fiação e tudo, estava o algodão, certo? Têxteis. Esta é a região onde isso acontecia, e em cada região existem maneiras únicas, se trouxermos isso de volta, mesmo num contexto razoável. Se desenvolvermos os mercados necessários, se revitalizarmos as competências já existentes, eu estou lhe dizendo, neste país facilmente empregaremos algo entre 200 a 300 milhões de pessoas dentro dos próximos 5 a 6 anos. Algumas iniciativas estão sendo feitas pela indústria têxtil, muitas regulamentações foram alteradas, nós também temos trabalhado com eles, mas isso não é suficiente se você quiser uma revolução. Além do mais, para tudo isso você precisa de mercado. É por isso que você é muito importante. Essa é a razão pela qual eu estou falando com você. Porque precisamos de mercado? O comércio deve ser sensível à estética? O comércio deve ser sensível à sustentabilidade? No momento, eles querem ir a uma loja e comprar 10 roupas de nylon.
Se vão às compras, ninguém compra uma. Porque eles compram 2 dúzias iguais? 1, 2, 3 eles vão usar, depois disso se cansam e novamente, antes mesmo de usarem essas 2 dúzias, já compraram de novo, certo? 85% das roupas no planeta, no período de 1 ano, vão para os aterros sanitários. 100 bilhões de peças de vestuário são vendidas no planeta a cada ano. 100 bilhões, certo? E 85 bilhões de peças de vestuário vão para os aterros a cada ano. E a maior parte delas é de poliéster. Uma das formas mais perigosas de poluição é a polifibra, que está flutuando por todos os lugares. Está no ar, está no solo, está na água. Alguns pesquisadores encontram na placenta. Sabe, a polifibra está na placenta, que no ventre da sua mãe você a pega. Alguns deles estão dizendo, não sabemos até que ponto esses números estão corretos, mas está na direção correta. Eles estão dizendo que quase todo ser humano tem nele plástico suficiente para fabricar, tipo, um cartão de crédito. Você sabia? Você tem que pagar. Um dia, se você carrega um cartão de crédito em seu organismo, você continua pagando, certo? Portanto, é esta quantidade de plástico que está por toda parte, mas todos estão tentando condenar o simples saco plástico. Não estou dizendo que você não deve condená-lo, mas é que está na moda. Esse é o problema. Porque um simples saco plástico que está voando na rua, algum mendigo, algum catador de lixo reciclável pode pegar, e você sabe que na Índia a reciclagem está realmente num ritmo muito bom, não por causa de sua consciência sustentável, mas por causa da pobreza. Eles estão catando. Quase 90% das garrafas de plástico são recicladas na Índia, é o único país assim. Isso não acontece porque somos muito conscientes ecologicamente, simplesmente porque as pessoas são pobres e estão catando todas as garrafas. Enfim, de um jeito ou de outro está acontecendo. Mas a polifibra, a quantidade de danos que ela está causando, a maneira como ela entra no corpo, especialmente em crianças que estão usando polifibra, porque a polifibra é muito, sabe, inflamável. Por causa disso, eles a estão revestindo com, sabe, produtos químicos resistentes ao fogo. Esses produtos químicos foram considerados cancerígenos. Muitos dos problemas que as crianças estão enfrentando hoje em dia, crianças pequenas com problemas de tireoide, estão em grande parte ligados a esses produtos químicos não inflamáveis que eles estão usando nas roupas. Incluindo o autismo, várias coisas estão associadas a isso. O número de problemas que isso está lhe causando, você não sabe, mas com certeza muitos problemas aparecerão no seu caminho. Uma criança até 15, 16 anos de idade não deveria nunca usar nada de polifibra. Elas devem usar roupas orgânicas, não que os adultos possam, mas pelo menos vocês são mais resistentes a essas coisas depois dos 17 e 18 anos de idade. Mas até lá é muito importante que você use fibra orgânica. Mas agora o problema é, quantas roupas você tem? E você não pode fazer isso com algodão ou seda ou algo parecido, então você termina comprando poli, certo? É mais barato, então muitos estão preferindo. Veja, mesmo o algodão e outras coisas podem ficar mais baratas se aumentarmos o volume. Portanto, uma coisa simples que eu estou sugerindo é que você tem influência em Telangana, você tem que pressionar por isso. Eu estou pressionando para que em alguns estados, pelo menos que os uniformes escolares sejam de algodão ou de linho, ou do que quer que eles possam pagar, certo? Mas não devem ser de polifibra. Você não pode reciclar. Apenas 1% é reciclado, porque ninguém usa. Essa polifibra, assim como ela é sempre mesclada com uma mistura complexa para obter várias texturas e o que quer que seja. Portanto, você nunca consegue reciclar esse material complexo. Se fosse somente o nylon puro ou a polifibra pura, poderíamos reciclá-los. Não se pode reciclar porque está misturada com várias outras coisas, portanto a reciclagem não é possível. Somente 1% da polifibra que você usa em termos de roupas é reciclada. O resto está indo para a natureza. E está voltando para a gente de muitas maneiras diferentes. Um cartão de crédito no seu coração. Se o sono estiver invadindo sua vida, a qualquer hora do dia, coma apenas 24 porções de comida.
Você verá que de manhã você vai acordar às 3:30. Assim, a cada porção que leva à boca, você mastiga 24 vezes. Você verá que a comida não causará entorpecimento. Provavelmente, você nunca ficará doente se comer assim. Então, se toda vez que você se sentar para meditar, acontecer de você ter tendência a adormecer, eu quero que você entenda o que é, antes de mais nada. A maioria das pessoas, não a maioria das pessoas, muitas pessoas no mundo, não conseguem dormir mesmo quando querem dormir. Sim, muitas pessoas vão para a cama e tentam desesperadamente dormir, mas não conseguem dormir. Elas têm que tomar uma pílula para dormir. Esta é a condição de milhões e milhões de pessoas no planeta. Então, se o sono está invadindo sua vida praticamente a qualquer hora do dia, uma coisa fundamental é verificar a sua saúde básica. Basta verificar se tem algo errado no seu sistema, fisicamente errado. Se você está passando por uma certa... Você notou que quando não está bem, quando você não está bem, você dorme muito mais do que o normal, não é? Porque algo está acontecendo no corpo que não permite ter energia suficiente para fazer outras coisas. Ele quer descansar. A primeira coisa é isso. A segunda coisa é a comida que você come. Então, se você deve fazer, você sabe, geralmente as pessoas que estão no caminho do yoga, você sabe o que elas dizem? Você deve comer apenas 24 porções. Não estou dizendo isso para todo mundo. Se você notar que você tende a adormecer durante o dia, coma apenas 24 porções de comida, ou seja, leve 24 porções à boca. Por que 24? Não vou entrar neste assunto de números agora, mas tem uma ciência por trás disto. Coma somente 24 porções. Uma porção não significa... Portanto, essencialmente, o seu estado de alerta depende de quão intensamente você administra suas energias. E isso é crucial se você quiser meditar. Não é fazendo 15 minutos de Shunya. Se você quiser se tornar meditativo em seu processo de vida, este estado de alerta, alerta não apenas da mente, alerta da sua energia, que sua energia esteja alerta. Para mantê-la em estado de alerta, é por isso que você está fazendo sadhana. Então, para ajudar, coma apenas 24 porções, experimente. No jantar, ou você quer fazer isso amanhã? Vamos tentar no jantar de hoje ou amanhã? Agora, se você comer apenas 24 porções de tamanho normal, você verá que de manhã você vai acordar às 3:30? Sim. Na maneira indiana de ver o tempo, existe algo chamado nimisha, que tem alguma relação com 24, por isso que você come 24. Você come 24 e ainda você tem que demorar o mesmo tempo de alguém que está comendo uma refeição inteira. Basta ver os que comem mais no ashram, apenas olhe para o prato deles até que eles se levantem. Você tem que permanecer sentado ali mesmo. Não simplesmente sentado, você deve mastigar. Assim, a cada porção, você mastiga 24 vezes. 1, 2, 3, 4, mastigue 24 vezes. Agora você vai ver que levará mais tempo do que qualquer outra pessoa, mas a sua comida será pré-digerida em sua boca antes de ser ingerida, não causará entorpecimento. Se você mastigar suficientemente a comida, você verá que a comida não causará entorpecimento. Se for mastigada na região da boca, então de manhã você vai acordar às 3:30. O que eu faço, Sadhguru? Justamente o que você pediu, medite. Você vai sentir fome às 3 horas, 3:30, você está de pé, beba um copo de água e sente-se. Se você se sentir sonolento mesmo com água, tudo bem, ainda sobra tempo até 5:30.
Você pode cochilar um pouco. Ou quando você acordar, primeiramente vá ao banheiro e tal, tome um banho. Deixe seus cabelos molhados. Você vai sobreviver até as 8 horas no horário do sadhana, sem dormir. E amanhã, na refeição da manhã, se você também comer 24, de jeito nenhum você vai dormir até a hora do jantar. Mastigue bem. Se você mastigar bem, o processo digestivo em 1h30, 2 horas, você ficará com fome, e esse é o jeito de estar. Fome não significa que você tem que... Se o estômago estiver vazio, não significa que você tenha que colocar comida. Basta você colocar água e você ficará alerta, você será muito energético, você não perderá nenhum peso, porque o seu sistema aprenderá a usar bem os alimentos que você comeu ao invés de simplesmente desperdiçá-los. É tanto economicamente quanto ecologicamente muito bom para o mundo e muito bom para a sua saúde. Provavelmente você nunca ficará doente se comer assim. Portanto, 24 porções de comida, você deve mastigar 24 vezes cada porção completamente. Deve se tornar como uma pasta antes de você ingerir. Você verá que se sairá maravilhosamente bem, você poderá meditar. Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal.